Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Hoje é quinta-feira, dia de Turma do Fundão, então vamos falar de educação, de neurociência aplicada à educação e tentar juntar isso com o tema do mês, que é um tema muito importante, muito caro para mim, que é a questão do Novembro Negro, Novembro Preto, consciência a respeito do que é, né, toda esta condição que nós construímos como espécie a partir desta perspectiva de diferentes manifestações do ser humano, né? Naquilo que se chama cor da pele. Olha que loucura! Tudo que eu tenho que falar para tomar cuidado com este lugar de caracterização das chamadas raças humanas, o que por si só não faz muito sentido, mas obviamente isso é tema para um outro dia. O que eu quero trazer hoje é um tema muito importante para a educação, que é como que a gente educa, faz uma educação antirracista, né? E o que que a neurociência tem a ver com isso? Tem a ver com o timing, tem a ver com o momento, né? É muito comum a gente começar a levar essas discussões de forma mais apropriada, a partir de uma visão mais sociológica ou mais política, quando na verdade ela está no cotidiano das pessoas, né? E pode tranquilamente ser tema dos primeiros anos escolares, que é o momento onde a gente definitivamente consegue modificar o status quo. Mas eu diria que eu encontro nessa questão, né, da relação que nós temos com o tema racismo, uma perspectiva interessante de resolução, uma potência de resolução a partir das experiências dos indivíduos, né? E aí, por conta disso, eu acho que a educação passa a ser um ambiente muito profícuo para que essas experiências aconteçam e que possam ser experiências que modifiquem a forma como a sociedade trata desses temas, né, lida com essas questões. Mas vou me lembrar de uma situação que aconteceu comigo e que me chamou muito a atenção naquela época e eu sempre quis falar sobre isso e não tive oportunidade, mas vou falar hoje. Um lugar, momento onde eu tinha um lugar de fala, ainda que nunca, né, terei efetivamente uma representatividade. Eu quero pontuar essas duas coisas com vocês a partir deste exemplo. Eu estava fazendo uma consultoria numa escola de classe altíssima, né? Quando a gente brinca, né, que é a classe AAA gargalhada, né? Mas isso é só uma brincadeira, que é realmente o topo, não é? Dessa pirâmide financeira, econômica do país. E estava fazendo um trabalho de levar a neurociência, fazer formação em neurociência, o que eu faço né, nas escolas, a nossa prática cotidiana na educação inédita. E me deparei, né, na verdade, eu não fui eu que me dei conta daquilo, me chamaram a atenção, uma pessoa da minha equipe me chamou a atenção para aquilo, a Karina Rodrigues, uma querida, né, que sempre me ensina muitas coisas, então, mais uma vez, ela que chamou a minha atenção para aquele estado de coisas, porque uma sala que nós usávamos para dar formação para os professores, mas que também nós já tínhamos recebido os pais para dar palestra para os pais, e que também era um lugar onde aconteciam as reuniões entre pais e professores e tal, que é uma sala, tipo, um auditório, né, da escola, completamente decorada com pinturas, não é? De cenas de corpos escravizados, não é? Do Brecher, você tem lá todos as cenas, não é? Da ama de leite, depois o lugar do açoitamento, depois a senzala, depois os espaços, né, de prisão e tudo mais, lá representados, como obras de arte. Óbvio que naquele lugar, dificilmente alguém se incomodaria diretamente com aquilo, por quê? Porque se você fizesse um testezinho do pescoço bem rápido, você ia ver que realmente não tinham nem professores, nem alunos, né? Nem pais de alunos pretos. Você ia encontrar as pessoas pretas naquele ambiente, como em geral acontece, né? Um lugar de representatividade que é qual? O lugar do serviço, né? Da prestação do serviço, geralmente o serviço menos nobre, inclusive, né? E
O começo dessa história, né, que foi simplesmente eu me incomodar com aquilo, chamar a direção, pedir para tirar aqueles quadros e tal, e eu consegui. Eles não tinham nenhuma vontade de ser deliberadamente racistas, não tinham colocado aquilo com a intencionalidade de fazer, né, uma apologia à escravidão, mas estavam, né, fazendo de forma indireta. E quando eu os alertei sobre isso, por sorte, né, tinha essa influência, essa possibilidade, os quadros foram retirados, não sei o que foi feito dos quadros e tal, mas foram retirados. E a crítica estava justamente em como que você, num espaço, que é um espaço onde você vai receber as pessoas de fora, você tem esse ambiente. Você só pode ter isso se você definitivamente não espera, né, que as pessoas pretas frequentem aquele lugar. Não desta forma, como alguém com alguma esfera de poder, com alguma influência, não é? Com aquela, minimamente aquele poder do cliente, né? Você tinha, sim, em outro nível. E essa discussão foi interessante porque ela mostra para a gente a necessidade da representatividade e a necessidade da gente entender as diferenças entre essas coisas, né? Então, se desde muito cedo, dentro daquela escola, aquelas crianças que depois serão detentoras por uma questão de herança praticamente, né, de algum grau de poder econômico, ou até mesmo poder político, ou até mesmo porque elas ascendem a níveis de educação mais elaborados, elas também podem conseguir os melhores espaços e situações no mercado de trabalho, né? Essas pessoas que não tiveram oportunidade de olhar para a condição do racismo de uma forma mais elaborada, desde pequenos, e que de alguma forma normalizaram aquilo com aquelas obras de arte ou qualquer outra atividade, como, por exemplo, só encontrarem pessoas pretas em posições subordinadas, né? Sem destaque, sem influência dentro daquela comunidade, como que essas pessoas depois vão reconhecer a possibilidade desses corpos pretos ocuparem esses outros espaços, né? Se a representatividade não está posta ali desde sempre, pelo menos no respeito à existência, né? Ou na discussão, já está na lei. Você precisa levar cultura africana, falar sobre a ciência africana, sobre a filosofia africana nas escolas. Mas não quando já tiver todo mundo já formatado lá no ensino médio. Essa discussão tem que vir com eles de pequenos. E a melhor forma de se discutir isso, gente, é através de políticas de cotas. Como assim política de cotas? Sim, a gente já conversou sobre política de cotas, né, por aqui, mas vamos reforçar esse tema nesse mês, dada a importância dele nesse contexto. Mas é muito importante a gente entender que se essa escola tivesse bolsas de estudo em quantidades razoáveis, não para ser aquele indivíduo que está recebendo uma benesse, uma bênção das pessoas ricas para que ele possa ascender socialmente. Não isso. Um conjunto de bolsas mesmo, que gerasse uma representatividade de pessoas, de crianças pretas naquele espaço. E elas pudessem, então, fazer os seus convívios naturais com as crianças brancas. Olha só, quem definitivamente seria muito beneficiado com isso seria justamente as crianças brancas, que têm a oportunidade de, desde pequena, entenderem e vivenciarem situações que reconhecem o lugar, espaço de representatividade dessas pessoas que formam o grupo de maioria da população brasileira. É uma loucura, porque quando você olha isso nos Estados Unidos, que a gente está falando de uma minoria numérica e tal, isso é um problemaço por lá, não estamos falando disso, né? Estamos falando daqui. Aqui nós estamos falando de uma população que é maioria, que não deveria não estar representada. E o ato dela não estar representada é que dá um problemaço na forma como a educação vai lidar com esse parâmetro da educação antirracista. Porque parte desse princípio da convivência, para que os vieses a respeito das interpretações, a respeito de que lugar ocupam, através da sua representação, esses corpos pretos, modificaria por completo. E aí, o tal da história do lugar de fala, que pouca gente entende, é um lugar que a gente pode exercer a partir, né, dessa posição que temos como pessoas brancas na sociedade, né, falando agora para os brancos, que deveriam, através do seu lugar de fala bastante caracterizado, sou uma pessoa branca, no meu caso, uma mulher branca, classe média baixa, né? No começo da minha história, eu não venho de uma classe social baixa, é uma classe média baixa, famosa burguesia, né? Esse grupo
é um dos grupos que mais precisa ser impactado para poder, ao exercer o seu lugar de fala, apoiar as práticas antirracistas. Porque é justamente nessa ponta da sociedade que importa tanto o posicionamento das pessoas. Porque o maior volume da população está aqui. Obviamente, nas esferas de poder, nas esferas das classes dominantes, você tem a chance de criar normas e leis. Mas numa democracia, é o voto, é a representação de cada um de nós que pode mudar o jogo. E na escola é que a gente vai ser capaz de ensinar através de convivência, práticas educativas, narrativas, aproximação com a cultura, é que nós vamos criar o respeito em relação à vivência, à cultura e ao modo de existir dos pretos, que definitivamente já não são apenas uma única forma de expressão. Né? Tentar, inclusive, colocá-los todos sobre um único grupo é também uma forma de minorizá-los, né? Porque ao entender que eles também representam diferentes coisas, assim como todas as pessoas brancas também o fazem, é dar a eles, inclusive, a dignidade dessa existência individual, sem precisar o tempo inteiro estar na defesa do reconhecimento da sua representatividade, do seu lugar de fala. Então, a educação é um caminho incrível para que a gente bote a mão nessa cumbuca e comece a interceder de forma direta sobre isso. E o primeiro caminho vem da representatividade. Nós precisamos ter, nos espaços de poder, nos espaços onde definitivamente a educação de qualidade se dá a partir da perspectiva, seja ela do ensino privado ou público, que ela atinja esses corpinhos pretos, que precisam definitivamente de mais recurso, inclusive, do que as próprias crianças brancas, que já virão, né, com essa carga de privilégio que é inerente a essa coloração. Ainda que, de novo, isso é apenas um lugar de fala, porque se eu fosse fazer um manifesto desse tipo em qualquer outro lugar, provavelmente eu estaria fazendo um manifesto latino, um manifesto mouro, um manifesto qualquer outra coisa, menos um manifesto branco. Então, é isso. A depender da situação que vivemos, da circunstância que entendemos, as experiências são cruciais para que a gente molde a forma como nós vamos bater nisso. E a educação está diretamente relacionada com tudo isso. Não tem nada de trivial nisso. Esses temas são pesados, pedem a nossa ação, mas é através da educação que a gente tem a maior chance de impactar nisso. Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe com quem você acha que pode dar volume para essa conversa. Não esquece de deixar seu like, que ajuda mais pessoas a verem esse vídeo. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, que isso é fundamental para que o Nada Trivial chegue a mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo.